Que reino de Deus foi aquele que Jesus disse que estava próximo? Que reino de Deus foi aquele que Paulo disse que estava próximo? Que reino de Deus é o de hoje que os evangélicos, católicos, os mais evoluídos, mais conhecidos, que conhecem um pouquinho, diz que o reino de Deus está próximo. Oh, meu Deus do céu, o reino de Deus quer dizer que se está próximo em pleno século XXI, ano 2021, Cristo não reina, o reino dele não foi estabelecido? O que está em nós então? O que está em nosso conhecimento, em nosso espírito, em nosso coração? É o quê? São os nossos desejos? O que está em nós é a religiosidade? Quem é que está governando o mundo? É Moisés? São as leis de Moisés que ainda estão controlando todas as coisas? É o império de trevas, de escravidão de Moisés que ainda está governando o mundo? Que reino de Deus foi aquele que Jesus disse que estava próximo? Olha aqui, ó. Peguei aqui, ó, no texto da NVI, na NAA, na King James Fiel, em 3 textos diferentes, para que nós venhamos a entender esse bendito, glorioso, abençoado reino de Deus, que já foi estabelecido, já vai fazer 2000 anos, este reino de Deus que foi estabelecido entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando aconteceu o grandioso e terrível dia do Senhor. Olha aqui, ó. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, no texto da NVI. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. As boas notícias de Deus. E o que significa boas novas de Deus? Versículo 15. O tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Bom, para mim, o entendimento principal da palavra evangelho as boas novas do reino de Deus. As boas notícias, as informações, a pregação que o reino de Deus estava por vir. Não existia coisa mais importante nos dias dos discípulos, nos dias de Paulo, de Barnabé, de Apolo, de Priscila. Não havia mais nada importante acima do reino de Deus que estava próximo. Por isso a necessidade de evangelização, por isso a necessidade de pregar o evangelho naqueles dias, por isso a necessidade de pregar as boas novas. Olha aqui no texto da NAA. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Você vê que aqui na NVI fala as boas novas de Deus. Então as boas novas é o mesmo que evangelho de Deus. E evangelho de Deus significa o quê? 15. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Que reino de Deus é esse que os de hoje dizem que está próximo? Que reino de Deus é esse hoje em dia? Porque quando se fala pregar o evangelho, é anunciar que o reino de Deus está próximo. Então, que reino de Deus é este que as religiões, mundo afora, estão pregando, anunciando? Sendo que há quase 2000 anos atrás, o reino de Deus estava, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Vamos ler na King James Fiel? King James Fiel, Marcos 1, 14 e 15. Ora, depois que João foi encarcerado, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. 15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Eu acredito que ficou mais fácil para você entender agora qual o significado de evangelho, qual o significado, que reino era que estava próximo. Se era aquele que Jesus, Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, Apolo pregou naqueles dias, ou se é o evangelho que eles estão através de fanfarronice, mentiras, enganos e roubalheira estão anunciando por aí. Qual reino de Deus é? O reino de Deus legítimo, o reino de Deus fiel e verdadeiro, que foi anunciado que estava próximo, já aconteceu. Paulo falou que quando o reino fosse entregue a Cristo, ao Pai, seria dado fim a tudo. Que reino que foi entregue a Cristo? Foi tirado das mãos de Moisés, foi tirado das mãos dos legalistas, dos fariseus, dos que escravizavam as pessoas, do que usava as leis de Moisés para matar, foi tirado tudo aquilo, foi dado fim, e a 7ª trombeta foi tocada, foi uma fase do grande dia do Senhor, foi o juízo, foi alguma consequência que aconteceu lá dentro de Jerusalém, e entre o ano 66 e a metade do ano 70, aconteceu isso aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por isso que, conforme esse entendimento, eu chamo todas as religiões de lixo. Eu chamo os ensinamentos teológicos de escória. Eu chamo toda a teologia de porcaria. Eu chamo todas as pregações, eu chamo todos esses pregadores de cabeça de vento. Eu chamo esses pregadores da graça de cabeça de funil, a cabeça de pote. Além de orgulhosos, soberbos, também são jumentos, são burros, não sabem nada de Bíblia. Então, cabecinha de vento, se você é um evangelista, se você fica por aí falando, olha que eu estou pregando o evangelho, você está pregando o evangelho de não sei de quem. Porque o evangelho já se cumpriu no toque da 7ª trombeta. E se você quiser conferir, dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Quando o anjo disse a João, quando estiver para tocar a 7ª trombeta, então o grande mistério de Deus, falado através dos servos e profetas, se cumprirá. E aí você lê Apocalipse 11:15, o 7º anjo tocou a trombeta e foi estabelecido o evangelho. Se cumpriu as boas notícias do reino de Deus, porque foram estabelecidas. Por isso que quando você lê Apocalipse capítulo 14:6, você encontra evangelho eterno. Evangelho eterno. O que significa evangelho eterno? As boas notícias, o reino de Deus estabelecido eternamente no meio dos homens, ou dentro dos homens, ou no entendimento, no coração daqueles que aceitam, daqueles que confessam Cristo em si. Quando você confessa que Cristo está em você, você está desfrutando do reino de Deus, você está desfrutando do evangelho. Agora, como que um religioso pregador de mentiras, de engano, podem estar desfrutando do reino de Cristo? Claro que não. São mentirosos, são futuristas, são enganadores, estão ainda se reunindo como igreja, como se estivesse há 2000 anos atrás, lá nos dias de Paulo. Quer dizer, quando você entende que o evangelho se tornou eterno, pronto, você passa a desfrutar disso daí, tá bom? Um pequeno conhecimento a mais, se você tiver entendimento e interesse de tê-lo, leia, olha aí, tira um print, depois você vai lá e busque e confira se está escrito na sua Bíblia. Coloquei 4 textos aqui, tá bom? Peço humildemente, se possível for, que você venha curtir, venha comentar, venha compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e até a próxima e tchau!